Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para aqueles que são não cristãos, muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia. Você que chegou aqui nesse vídeo, o Senhor é quem permitiu que assim acontecesse, mas é da tua inteira responsabilidade permanecer até ao fim, sabendo que este canal se compromete a entregar conteúdo bem estruturado, conceitos certos, conceitos que se enquadram cada vez mais com aquilo que é o mais comum e o mais correto da realidade cristã. Então esperamos que possa permanecer até o fim. E ainda que permanecer até o fim, tome também como responsabilidade assistir outros conteúdos, ler, buscar por outras versões de outras pessoas e outros autores, que poderá então confrontar aquilo que for dito aqui e achar pequenos erros, pequenas falhas, e no seu todo achar que poderá não ser suficiente para compreender todos os pontos que aqui serão tratados. Mas ainda assim vamos ao vídeo e que o Senhor vos abençoe. Vamos ao áudio, vamos ao discurso e que o Senhor vos abençoe. Bom, nós estamos a dar continuidade à leitura mensal. Para hoje, dia 7 de agosto, vamos ler, como sempre, temos lido os 21 capítulos de João. Hoje, dia 7, temos lido um capítulo por dia. Vamos então ler também o capítulo 7, que é o correspondente ao dia de hoje. Vamos ler o 6, aliás, que é o correspondente ao dia de hoje. Já em algum ponto, havíamos lido do versículo 1 até ao versículo 21. E então, neste vídeo, vamos dar continuidade. Nós pedimos que possa ouvir, né, este capítulo ou lê-lo na sua totalidade, bem como 5 versículos antes deste capítulo e também 5 versículos depois deste capítulo para conseguir compreender o escopo total e o contexto. Mas aqui, especialmente neste versículo, nós vemos que do versículo 22 até o fim, que é o versículo 59, Jesus admoesta, em resumo, ainda é Jesus passando por vários pontos e que Jesus, tendo operado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, o povo começou a segui-lo e a intenção deles era comer então mais daqueles pães e peixes que Jesus tinha dado. E Jesus então foi exortando mediante a intenção do coração daqueles homens. Mas vamos ponto por ponto. Considerando que cada um já tenha lido, primeiramente, no versículo 22, ele dá o contexto em que Jesus tinha a multidão a lhe seguir. E vendo o povo que Jesus não estava no barco onde no dia passado havia feito a multiplicação dos pães e dos peixes, foram então em outros barcos procurar. Não achando em lado nenhum, tiveram que entrar no barco e procurar Jesus e os seus discípulos além do rio, além das águas, onde acharam-no então e perguntaram para ele. No versículo 25, e achando na outra banda do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes até aqui? No versículo 26, Jesus responde e disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Paremos por aqui, vamos lendo ponto por ponto. Aqui já me suscita sempre uma curiosidade. Primeiramente, como é que eu a falar com alguém lhe digo: bom dia, estás muito bonita, depois a pessoa me responde: toma, dinheiro do táxi é esse. É muito estranho, porque eu fiz uma pergunta direta, concreta, e merecia uma resposta também mediante aquilo que eu perguntei. Mas Jesus aqui perguntava muitas vezes, ou respondia muitas vezes, não com aquilo que as pessoas exatamente perguntavam pela sua fala, pelas palavras que empregavam, mas sim, muitas das vezes, pela intenção do coração. E Jesus, vendo que a intenção do coração daqueles homens, mesmo perguntando: Rabi, quando foi que chegaste aqui? Se calhar Jesus poderia ter respondido: cheguei ontem, vim de barco, vim com os discípulos, foi uma viagem tranquila, não aconteceu nada, mas cheguei ontem. Mas Jesus nos respondeu isso justamente porque ele entendia a intenção do coração de cada homem, sempre e sempre entenderá. E isso também se vê no nosso dia a dia. Nos perguntamos por que nós oramos, se a Bíblia está cheia de versículos que nos fazem compreender que o Senhor já conhece as nossas intenções, sonda os nossos corações, e antes mesmo de abrirmos a boca, ele conhece todas as palavras que nós vamos empregar. Então por que nós oramos? Não seria o mesmo? Porque aqui é até mais profundo. Ainda que nós oramos, ainda que orarmos, o Senhor vai entender melhor do que aquilo que nós dissermos. O Senhor vai entender além daquilo que nós dissermos. Ele vai entender
pelo aquilo que realmente nós queríamos expressar. Tal como ele diz que nós não sabemos orar, o Espírito é quem nos ensina, tanto nos convencendo do pecado e do juízo do mal, tanto também nos exprimindo as nossas intenções. Então, quando nós oramos, às vezes nós falamos: Senhor, Tu és maravilhoso, eu te amo, Tu és poderoso, mas acreditem, o Senhor está a ouvir, está a entender aquilo que realmente está no teu coração. Você realmente ama Jesus? Você realmente tem essa percepção do amor de Jesus? Tens mesmo isto no teu coração? E realmente é isso que você entende, que você aplica? Muitas das vezes não é. Muitas das vezes nós chegamos no Senhor e é normal, é muito normal, é o mais comum, porque desde o momento que nós caímos, perdemos essa conexão com o Senhor, perdemos e nos tornamos inimigos dele, pior ainda. Então é difícil nós termos essa vontade e predisposição para orarmos e nem mesmo nós conseguimos entender as coisas de forma correta. Não só não temos capacidade suficiente para chegar à nossa honestidade mais profunda, mas também nem conseguimos entender qual é a nossa profundidade mais profunda. Então temos duas dificuldades: não conseguir e não entender. Isso nos faz não conseguir orar realmente como deveria ser. E às vezes nós, no princípio, enchemos a boca, enchemos o tempo a falar de coisas que para exaltar o nome do Senhor às vezes. E quem é cristão, às vezes nota que só depois de 3 minutos, 5, às vezes depois de 1 hora você consegue mesmo sentir: não, agora sim estou a orar, agora sim estou a falar aquilo que estava dentro do meu coração. Isso porque o Espírito se calhar já repousou em nós. E é por isso que nós somos exortados muitas vezes para que nós tenhamos calma e peçamos sempre que o Espírito Santo esteja conosco. Por isso é que Davi disse: não retirais de mim o teu Espírito Santo, porque ele sabia que o Espírito Santo é essencial para que ele compreendesse a si mesmo e pudesse orar devidamente. É por isso que Paulo diz: não extingais o Espírito Santo, porque ele é importante para nós. Então aqui nós conseguimos, se calhar, tirar essa compreensão deste texto. Indo mais adiante, o Senhor então responde-lhes: trabalhai, no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este, o Pai, Deus, o selou. Vamos adiante. Disseram-lhe, pois: que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná. Vamos permanecer aqui, antes de entrar no outro. Nós vemos que, embora os servos ou as pessoas que foram, a multidão que foi atrás de Jesus, eles acabaram por perguntar: Rabi, quando é que chegaste aqui? E Jesus lhes fez entender que na verdade a intenção deles era outra. Lhes fez entender que Jesus sabia exatamente qual era a intenção deles ao perguntarem aquilo. Então eles acabaram por se deixar convencer e começaram a falar realmente aquilo que eles queriam falar. Não foi isso que nós falamos há pouco tempo? É isso que acontece conosco. Nós precisamos deixar-nos convencer, mas se permanecermos constantemente a dizer: não, Senhor, eu te amo, não, em vez de aceitarmos e nos humilharmos para que o Espírito nos faça compreender aquilo que realmente nós queremos falar, nunca vamos chegar a um ponto exato onde o Senhor quer que nós chegamos. E além disso, eles queriam algo palpável, algum sinal para entender então que Cristo era o Cristo. Aqui, quem lê só esse ponto não consegue compreender o panorama total, mas nos outros capítulos nós já vimos que o povo estava constantemente com a seguinte posição: sendo inimigos de Deus, fora de não terem a compreensão e não tendo a compreensão das coisas espirituais, eles não conseguiam enxergar aquilo que estava diante deles com os olhos espirituais, mas compreendiam com olhos naturais, como quem olha para Jesus e lhe pergunta: para o que em ti? Se alguém hoje vir me falar que é Jesus, eu também vou, logicamente vou duvidar. Se ele me falar que é super-homem, eu logicamente vou duvidar. E isso é completamente normal, esse é o nosso estado mais normal, mais comum, aliás, pelo menos depois da queda é o mais comum. Então compreendamos, aquele povo não é diferente de nós. Então eles só entendiam aquilo que eles efetivamente viam e perguntavam: Senhor, quais sinais fazes? Que operas tu para que criamos em ti? Mas eles não conseguiam enxergar que ele já tinha feito várias coisas, tanto a multiplicação dos pães, e já fizeram diante deles, mas mesmo assim não haviam compreendido que Jesus era o Cristo. Tanto a forma como Jesus falava,
eles não tinham essa sensibilidade, mas eles enxergavam com olhos naturais, essa miopia de visão de ver só aquilo que está diante de nós, o natural, o físico, o material e o lógico, né? Acaba por nos privar de enxergar aquilo que é o espiritual do nosso Senhor. E isso acontece porque vamos compreender mais adiante. Bom, Jesus continuou dizendo-lhes que, disse-lhes então, disseram-lhe, pois, aliás, no versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Até aqui. Não, podemos ler adiante. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Aqui, até aqui. Mais uma vez se manifesta a naturalidade daqueles homens, tal como nós também. A nossa ordinariedade, a nossa visão natural, que não conseguimos enxergar para além daquilo que se diz. Então, se eu estou a ter uma conversa com alguém e estamos a falar de carro, e ele fala, oh, aquele carro é bem bonito, embora que ele pode me contrariar e dizer, não, aquele carro é feio, ou aquele carro não voa, a base de compreensão que eu vou tomar vai ser que você está a falar do mesmo carro que eu. E é isso que aqueles homens acabavam muitas das vezes por entender. Aquilo que eles já tinham como percepção, o estado deles, a compreensão que eles tinham sobre as coisas, era aquilo que eles então acabavam por perceber também, ou querer perceber nas palavras de Jesus. Não compreendiam para além daquilo que eles mesmos já tinham sobre si. E isso não é mais do que nos acontece. Nós às vezes pensamos, por exemplo, temos um sonho, nós queremos começar a estudar. E nós sabemos que para começar a estudar, primeiro temos que passar por um preparatório, se calhar, temos que pagar a inscrição, fazer o teste, passar pelos testes e começar então a estudar, pagar as propinas, comprar os materiais escolares, didáticos, pasta, roupas novas, se calhar, ter provisão para táxi, isso tudo. Essa é a compreensão natural que nós temos sobre as coisas. Então, quando alguém falar comigo, olha, vou te meter a estudar, yeah? Não se preocupa, não se preocupa, ainda querem me dizer não se preocupa. A compreensão que eu terei dessa frase que ele falou é que ele vai me arranjar dinheiro do táxi, pasta, roupa, material didático, pagar propina, inscrição, vamos fazer o teste, vamos pagar preparatório e tudo isso. Só que a base de compreensão que eles estavam usando era diferente. Se alguém vir me falar isso e ele está a contar que vai me fazer, se calhar, aprovar, vai pagar, vai subornar ou vai conversar com os diretores e eles convencer para eu entrar tudo de graça, ele não vai cumprir os protocolos, vai passar da naturalidade para o extraordinário. E é isso que Jesus acabava muitas das vezes por falar para aquele povo, só que o povo não compreendia. Jesus não estava a falar de um pão natural. Quando Jesus falava daquele pão, entendamos aqui no contexto deles, o pão é um alimento, o pão é confeccionado com trigo, leite, ovo, vários ingredientes, né? Sal, açúcar, às vezes óleo, fermento ou não, e os homens entendiam que o pão que ele estava a falar era esse, que depois era levedado, era amassado, formado, posto no forno, depois eles podiam pegar, e comer efetivamente com a boca. Mas Jesus estava a falar de uma outra coisa. Entendamos aqui que a visão do pão, conforme a palavra nos ensina em a teologia e mesmo em outras ciências, o pão simboliza muitas das vezes provisão, o pão simboliza vida, energia. Por quê? Porque o pão, primeiro, mesmo na época de hoje, o pão é um dos alimentos mais comidos, se não o alimento mais comido, conforme o arroz também o é. E isso simboliza então que é a coisa que nos dá energia diariamente. Bem como na oração dominical nós vemos, o pão nosso nos dá hoje. Ele não estava a dizer exatamente o pão, mas ele estava a falar sobre provisão. Então, o pão simbolizava provisão, energia, vida. A provisão é aquilo que satisfaz as nossas necessidades. Tendo necessidades satisfeitas, nós acabamos por ter a vida em si. A satisfação nos traz a capacidade de sermos, então termos vida. Então aqui Jesus falava sobre eles receberem provisão da sua vida. E nem era só assim, mas eles falavam sobre a provisão da vida eterna.
A provisão que Jesus prometia era essa. Só que eles entendiam pão, pão, queijo, queijo. E era isso que eles acabavam por entender. Mas Jesus não estava a falar disso. Por isso é que eles não compreendiam aquilo que Jesus dizia. E como dissemos, no nosso caso também é possível. Outro exemplo que podemos dar aqui é alguém vai nos dizer, olha, vou amanhã vamos sair, vou te levar para passear. Vamos aí no Xiame, e você vive no Benfica. Você obviamente vai compreender que, primeiramente, vais ter que acordar cedo, vais ter que tomar banho, vais ter que te vestir, vão ter que pegar táxi, vão ter que chegar no Xiame. Se estão a sair passear, não é só para olhar as coisas, vão comer qualquer coisa, vão beber qualquer coisa, vão assistir se calhar. Então, essa é a visão natural que nós temos. Mas, se fosse Jesus, por exemplo, ele poderia estar falando aqui, nos teletransportaria para lá, né? Poderia ser isso. Mas ok, vamos passar por uma outra fase da compreensão deste texto. Mesmo que o Senhor não estivesse a falar sobre provisão da maneira natural, nós sabemos que o Senhor age com a sua extraordinariedade, espiritualidade, com a sua majestade dentro do nosso natural. O Senhor assim escolheu. Não é que ele esteja limitado, mas para nós ele escolheu que se manifestasse muitas das vezes extraordinariamente dentro do ordinário, dentro do natural. Então, certamente, quando o Senhor nos diz que nos dará alguma coisa, quando Ele lhes dizia que lhes dará o pão da vida, embora que não fosse pão e sendo provisão, e no nosso caso, que hoje já entendemos melhor, portanto temos a palavra, Ele se calhar estava a falar que nos daria a palavra, que nos daria a compreensão, nos restauraria, nos faria compreender, nos daria a cosmovisão certa daquilo que o Senhor quer que nós sejamos e fez o mundo, nos daria a visão de todas as coisas e nós voltaríamos a enxergar paulatinamente aquilo que é a vontade do Senhor. Então aqui não é diferente. Jesus estava a nos ensinar que no ordinário ele entraria e nos faria compreender cada dia melhor a visão dele, por intermédio das nossas orações. É por isso que nós oramos, não é justamente ou primordialmente para que o Senhor saiba das nossas necessidades, mas é porque o Senhor quer que nós cheguemos à compreensão através da oração. O Espírito vai entrar em nós e nós vamos conseguir receber a sensibilidade dele, vamos começar a receber as reflexões que ele dá. E também pela palavra, porque quanto mais nós meditamos, mais nós conseguimos compreender então, cada dia, a visão do Senhor sobre as coisas, por que estudar, por que vestir, por que ouvir música, por que dormir, por que se alimentar. Tudo isso nós começamos a ter de maneira melhor, segundo a vontade do Senhor. E era disso que o Senhor estava a falar. Ou é desta maneira que o Senhor acaba por nos fazer do seu espiritual, do seu ordinário, nós recebermos aquilo que Ele quer no nosso ordinário. Adiante, nós vemos que no versículo 37, ele diz: todo o que o Pai me dá virá a mim. Vamos ler um antes. Mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo quanto o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que me vê, o Filho, e crê nele, venha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Aqui, podemos parar ainda aqui. Aqui nós temos um dos argumentos que o Senhor Jesus Cristo deu aos seus cristãos, aos seus filhos, para nós, para entendermos a doutrina da salvação eficaz. Ele diz o seguinte, tal como lemos, e eu isso que tinha dito antes neste vídeo, que nós entenderíamos por que é o Senhor que nos leva a Jesus Cristo. Nós, como seres humanos, perdemos a capacidade de nos achegarmos ao Senhor, tanto de querer, tanto de agir. Não somos nós quem realmente acaba por ir a Jesus, ir a Cristo, ir a Deus, mas é o Senhor quem opera dentro de nós essa vontade. Por isso é que muitas pessoas até hoje são evangelizadas, mas acabam por não manifestar nada, acabam por não querer o cristianismo, não querer Deus, não querer Jesus. Por quê? Porque eles em si, tal como nós mesmos alguma vez estivemos, somos de coração duro, somos incrédulos, nós temos essa nossa natureza e acabamos muitas das vezes por não compreender. E só o Senhor poderá então nos iluminar. Se for da vontade do Senhor, nós seremos iluminados. Gênesis diz,
Isaías diz, profetiza para este povo que para que quando ouvirem, não, para quando escutem não ouçam, e para que quando vejam não, para quando olhem não vejam, e para que a compreensão não lhes chegue ao coração. Era uma profecia que Isaías estava a dar do Senhor para o povo, que o Senhor mencionava também sobre a doutrina da revelação do Senhor, né, da revelação de Deus. Há duas formas de revelação. O Senhor se revela na natureza, essa é a revelação natural. O Senhor se revela no nosso coração, o Senhor se revela através da sua palavra, o Senhor se revela de várias maneiras, mas são basicamente estas três, ou outras que se calhar na teologia deve ter melhor explicado. O fim desse vídeo não é esse. Mas de qualquer das formas, esquerda ou direita, abaixo ou acima, é o Senhor que se revela para nós. Não é o homem, não é a força natural. Por isso é que o Senhor Jesus Cristo adiante, ou antes mesmo quando lemos no versículos do capítulo 5 ou 4, ele mencionou para Simão Pedro, para os outros, não é a carne nem o sangue que tu revelou, mas sim é da vontade do Pai, que assim tu soubesses. E ele vai dizer isso mais adiante quando questionaram os discípulos quem os discípulos entendiam que Jesus era. E os discípulos iam dizendo, Elias, profetas. Só Pedro disse, tu és o Cristo, o Senhor e Salvador. E Jesus lhe respondeu isso. Por quê? Porque Jesus estava a ensinar para nós que é Deus quem nos faz compreender. E a palavra também diz que o Senhor é quem opera em nós o pensar e o agir. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Todos esses versículos são para nós compreendermos que é o Senhor quem opera primeiro dentro de nós a vontade de lhe conhecermos. E é isso que Jesus está a dizer. Ele diz assim, todo aquele que Deus encaminha para mim, sendo que se o Deus está a encaminhar, quer dizer que já se revelou para ele, está então, e cada um que Deus se revela para ele, necessariamente vai começar a querer seguir Jesus Cristo. Necessariamente. E essa é a doutrina da salvação eficaz. Não é que se o Senhor se revelar para ti, não, você vai cair em pecado e vais parar de ser salvo ou coisa do gênero. Não. Se o Senhor se revelar para ti, acredita, você necessariamente vais ir para Jesus, vais ter vontade de ir para Jesus. É irresistível. A graça do Senhor é irresistível. Isso opera em nós por causa do Senhor. Então, é por isso que ele diz que todo aquele que Deus manda para Jesus, para ele mesmo, de modo nenhum o rejeitará. Antes virá para ele. Então, ele diz adiante, e todos aqueles que o Senhor me dá, eu os cuidarei. Mais adiante nós vamos ler no versículo 17 que Jesus diz, todo aquele que o Senhor me deu, estão aqui, estão bem, a não ser o filho da perdição. Então nós entendemos por essas passagens que Jesus é eficaz para começar a obra e terminá-la. A palavra diz isso também mesmo, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E isso mencionava também sobre Jesus. Então Jesus aqui diz que quando o Senhor se revela para um homem, este homem começa a ter vontade necessariamente de se achegar a Jesus, irresistivelmente de se achegar a Jesus. E Jesus pega neste homem e então encaminha-o, vai educando, vai reformando, vai transformando para que possa enxergar as coisas de maneira natural, de maneira, aliás, espiritual, que possa recuperar a visão e cosmovisão que de Jesus vem, que tínhamos no Éden, que era da vontade do Senhor que o homem tivesse. Então é isso que ele vem mencionar aqui. Mais adiante, novamente, a se revelar a visão míope que nós, homens, tanto como naquela época tinham, nós também temos. E eles dizem, murmuravam, pois, dele os judeus e disseram, que disseram, aliás, eu sou o pão que desce do céu. E diziam, não é este o Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Como assim? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Antes de avançarmos, vamos recuar nesse do 42, só para reforçar que a nossa visão nós não somos diferentes daquele povo. Muito provavelmente, se nós tivéssemos nascido na época daquele povo, também assim o faríamos. Tal como vezes há que Jesus repreendeu ao povo dizendo, porque o povo dizia, se os profetas se nós estivéssemos no tempo dos profetas, se comêssemos do maná, não nos desviaríamos como os nossos pais nos desviaram. Ou na parábola do rico e o Lázaro também, nós vemos que o rico, depois de
parábola. Depois do rico ir para o inferno e olhar para o céu, ver o pobre, ele fala, não, Senhor, por favor, manda alguém para minha casa para que eles não venham para ter este tormento, para que saibam que o Senhor existe. Mas o Senhor lhe responde, esquece. Porque todas as vezes o Senhor tem se manifestado para eles. E assim, mesmo que nós nascêssemos na época dos fariseus, ou até que nascêssemos na época de Moisés e recebêssemos todas aquelas maravilhas, muito provavelmente também teríamos a mesma incredulidade. Porque este é o coração do homem. Nós não somos diferentes daqueles que estavam naquela época. É por quê? Porque falamos agora de maneira diferente, temos tecnologia, temos roupas diferentes, culturas diferentes. Esquece. Somos exatamente a mesma coisa. O Senhor disse que Ele conhece o coração do homem e nós homens somos iguais. Uns mais do que os outros, uns manifestam mais do que os outros, mas somos iguais. Todos nós somos pecadores. Então aqui o Senhor vem novamente mostrar isso, que a nossa visão míope de não conseguir chegar ao espiritual. Eles, mesmo Jesus estando a lhes falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida, eles não compreendiam, só viam mesmo que Jesus estava a falar de si como físico, como homem, e não era sobre isso. Mais adiante, então, nós vimos que Jesus vai dizer, Jesus adiante vai dizer, bom, nós vamos ficar por aqui, se calhar vou fazer uma parte 2, já terminou o meu tempo de intervalo, mas espero que vocês possam acompanhar, lendo as outras partes, para que possam então compreender aquilo que está a ser nessa palavra. Repito, a graça que o Senhor teve para vocês de chegarem até aqui é boa. Alcançou, quem está aqui é o Senhor, quem permitiu que chegasse. Mas é da nossa inteira responsabilidade, é da tua inteira responsabilidade continuar a ver o vídeo até o fim. Se chegaste, muitos parabéns, Deus te abençoe. E que pretendas então ler cada vez mais, estudar cada vez mais esses conteúdos para que realmente possas receber da graça do Senhor mais compreensão. Repito, não disse tudo que eu disse aqui, não vou assumir que tudo é absolutamente verdade ou que tenho a compreensão completa de todas as coisas, mas é um exercício que nós fazemos. E os outros também têm graça de compreenderem de formas diferentes. Quanto mais nós abordarmos, quanto mais nós lermos, pedimos ao Senhor para nos fazer compreender e ouvirmos dos outros, mais vamos então conseguir chegar a uma compreensão plena daquilo que o Senhor realmente quis dizer. Perdoe-me por qualquer erro que eu cometi, que o Senhor seja conosco e Deus abençoe.